aqui a gente tem toda a asa aberta, né? Agora eles estão abrindo aqui os acessos dos mecanismos de acionamento dos slats. Você vê essas marcações aí em verde. Isso eles marcam na asa e marcam no painel para quando retornar na mesma posição, tá? Porque são muitos painéis para não se perder. Aqui está tudo desmontado. Uma das coisas que já estão fazendo, se vocês olharem, já estão mais limpos os mecanismos, né? São as limpezas técnicas. Elas são feitas detalhadamente para que os mecanismos se tornem limpos, depois sejam lubrificados, tá? Toda essa parte aqui a parte inferior dos slats, a posterior dos slats já estão abertos para inspeção positiva e devem começar a inspeção mais detalhada. Todos os mecanismos de acionamento, ó, acionamento dos slats, tá vendo? São um tubo de torque, né? Que vem lá da asa do motor elétrico que eu já mostrei no vídeo passado. E aqui está o acionamento, né? Então isso gira através dessa caixa de transmissão e durante o pouso da colagem estende e recolhe os slats, né? Para aumentar a linha de curvatura média da asa. O tanque de combustível já estão abertos, né? Já estão sendo inspecionados. Agora está um trabalho de desmontar o bordo de ataque da asa. Essa parte aqui interna já está aberta. Eles vão abrir o outro, vou mostrar na outra asa para vocês que já está aberto, né? E já abriram do outro lado oposto. Aqui, ó, o bordo de ataque está todo aberto para fazer a inspeção da estrutura. Aí a gente vai olhar aquilo pela parte interna, né? A parte interna também toda desmontada. A parte de inspeção dos mecanismos, né, de acionamento dos slats também estão desmontados, tá? E agora eles iniciam a desmontagem do bordo de ataque, que eu vou mostrar aqui para vocês, que aqui já está fora. Quando vocês olharem aqui, vocês conseguem ver que já está desmontado, né? Então lembra que eu falei anteriormente, né? Isso aqui é a longarina dianteira da asa, que é a formação de uma asa, longarina dianteira, longarina traseira da asa, certo? E ligando a longarina dianteira e traseira, existe esses perfis aqui, né? Que são as nervuras que dão formato aerodinâmico para a asa. Estou mostrando dentro do tanque para vocês, tá vendo? Então são várias nervuras. Esse perfil aqui é chamado de string, né? Então a asa é formada pela longarina dianteira, que eu mostrei, longarina traseira, os strings ou longarina e o revestimento. Isso é a formação de uma asa. E essa parte vazia toda interna é utilizada para colocar combustível. Esses componentes pretos aqui, ó, são capacitores. São vários capacitores, tira uma média e é traduzido na cabine indicação de combustíveis em libras. Todas as aeronaves basicamente tem isso, né? Então assim, vamos só relembrar aqui os componentes da asa. Vou mostrar aqui na parte da ponta, tá? A parte da ponta da asa que é menor, tá vendo, ó? Longarina dianteira tá aqui, vou para trás, longarina traseira, isso vai até na raiz da asa, né? As nervuras, que está o formato aerodinâmico, tá aqui as nervuras, os strings ou cantoneiras ou longarinas, como que eu chamar, e o revestimento. Isso junto, né, forma uma caixa resistente chamada também estrutura monolítica. Ontem um aluno perguntou para mim por que essas tampas de acesso da asa não é pela parte de cima, não seria mais fácil? Pelo simples motivo, né? Não pode ser pela parte de cima. Eu vou mostrar um perfil aqui para vocês, idêntico ao perfil de uma asa, né? Eu vou usar essa carenagem, né? Aqui só para dar uma ideia. A parte de cima da asa, ela é curva, né? Então quando a massa de ar passa por cima da asa, que seria ali, ó, a parte de cima, eu estou usando aqui só para ilustrar, isso aqui aumenta a velocidade.
Isso a gente estuda em física, chamado pressão dinâmica, porque a velocidade aumenta, a pressão dinâmica aumenta. E para haver um equilíbrio, né, natural, quando a pressão dinâmica nessa área sobre a asa aumenta, a pressão estática cai, criando uma sucção. Então, se uma tampa dessa soltasse em voo, o combustível de dentro do tanque seria succionado. Outro motivo também é a questão da limpeza aerodinâmica. A asa ela tem que ser o máximo polido possível na parte superior. Então, por isso que a engenharia não coloca nada, evita colocar as coisas sobre a asa. Eu vou mostrar a asa aqui, eu tenho uma escada aqui para facilitar, para vocês terem uma ideia como é por cima da asa. Tá vendo? Então aí tá aí a curvatura que eu falei, né? Então quando a massa de ar ela chega aqui, ela ganha pressão dinâmica porque é curvo, né? Princípio tubo de Venturi, né? Princípio de Bernoulli. Ganha velocidade. Quando ela ganha velocidade, ela perde pressão estática, aumenta a dinâmica, perde a estática. Existe uma pressão dinâmica aqui. Essa diferença de pressão gera uma força para cima da aeronave chamada força de sustentação. Essa diferença de pressão na asa. Essa diferença de pressão, quando a força é maior que o peso, a aeronave sai do chão, certo? A capacidade de voar da aeronave está em velocidade. Se tiver velocidade, né, tem sustentação. E a sustentação é provocada pela pressão entre o extradorso e o intradorso da asa. Extradorso, pessoal, é essa parte superior da asa, tudo é chamado extradorso. Essa parte aqui é chamado bordo de ataque. Essa parte aqui é chamado intradorso, onde está essas tampas abertas. E essa parte de trás aqui é o bordo de fuga, tá? Então, o piloto, quando vem para pouso ou decolagem, ele requer uma velocidade menor. Então, para ele diminuir a velocidade, ele precisa aumentar a área da asa para manter a mesma sustentação. Então, ele se usa o dispositivo chamado flap, né? Quem é da aviação já tá careca de saber isso, né? Então, o flap, o que ele faz? Se você olhar aqui, ó, ele faz uma curvatura junto com o slat. Isso aí chama linha de curvatura média. Aerodinamicamente, quanto maior essa linha de curvatura média, maior a sustentação da asa, né? Essa asa, ela é equilibrada pela asa oposta. Eu vi uma reportagem aí desses canais aí que dizem que são especialistas em aviação, dizendo que o combustível vai na asa por balanceamento. Não, o combustível vai na asa porque na estrutura não tem espaço para pôr combustível. Principalmente uma aeronave dessa que voa 12, 13 horas, tá? Bom, todo acionamento do flap está bem claro aqui, ó. É um tubo de torque, né? Ele entra nessas caixas de acessórios, essas caixas de redução, né? Para acionar esse parafusão que sobe e desce. E aí o conjunto aqui ele apoia nesses roletes, né? Esses roletes aqui que trabalham dentro desse trilho. Positivo? Então assim, a parte mais próxima à fuselagem da aeronave, a asa é um pouquinho mais gordinha. Se você não dá para perceber, mas essa asa ela tem um pouquinho de torção, né? Ela tá aqui, mas lá na ponta ela é mais torcida. Ou seja, na ponta a gente diminui o ângulo de ataque dele. Isso é uma artimanha de engenharia. Por quê? Na ponta da asa, aqui na ponta da asa, eu tenho os alerões. Se por algum motivo a aeronave em voo ela perder velocidade, vai haver uma perda de sustentação, vai haver o descolamento da massa de ar do extradorso. E o que é que ia acontecer? A asa ia estolar, perder a sustentação de uma vez. Consequentemente, o aleirão que dá manobra para o avião ia se perder também. Então a asa ela não pode estolar nas áreas próximas aos aleirões, para dar condições do piloto sair tipo de uma situação adversa. Então ela é torcida. Existem dois recursos de engenharia para fazer isso. Ou se torce a asa, que é o mais comum, ou então a asa tem dois perfis, né? Dois perfis NACA. Um perfil do meio da asa para fuselagem e outro perfil para frente. Mas hoje a maioria das aeronaves a asa é torcida. Então para a ponta da asa, a asa lá na raiz ela é um pouco mais assim. Quando chega para cá ela diminui o ângulo de ataque exatamente para evitar que o ar estole, né? Perca a sustentação no aleirão e aí o piloto perderia o controle da aeronave.
Tudo bem? Isso é tudo pensado durante um projeto de uma aeronave. Vamos ver mais o que tem aqui mais importante. Essa parte aqui, os slats, eu já falei para vocês para que serve, né? Embora ela faça parte da asa, mas na realidade estruturalmente o bordo de ataque da asa está aqui. Esse bordo de ataque ele pode ser todo removido. Ele vai ser removido porque se precisa o que? Inspecionar a longarina da asa na parte da frente. É uma inspeção de 20 anos. Então você vê, eles já começaram a desmontar daqui. Então vai ser tudo desmontado. Então toda essa parte onde tem esse monte de parafusos aqui vão ser removidos. É o que está sendo feito agora. Aqui deve ter trabalho aqui para mais ou menos 4 ou 5 dias para desmontar. Outro trabalho que já está sendo feito é a limpeza, né? Esses mecanismos aqui, eles estavam tudo sujos, né? Então eles durante a operação suja. E uma das coisas que é feito durante essa inspeção é tudo limpo, né? Colocado limpo, é delicado, é manual mesmo realmente. Tem uma garotada aqui que está aprendendo a ser mecânico, começa com isso. E essa é realmente limpa. Os roletes, depois todos esses mecanismos são lubrificados, né? Então aqui na longarina, ó, tá vendo? Essa parte aqui é a longarina traseira da asa. A longarina dianteira tá lá. E aqui dentro, o que é que eu tenho? As nervuras, olha a nervura aqui que dá o formato aerodinâmico. E isso aqui que são as cantoneiras, os strings e o revestimento. Isso forma uma asa de um avião. Entendeu? Essa asa ela tem flexibilidade de voo. É o elemento estrutural principal do avião, porque ele gera força de sustentação para vencer a força-peso da aeronave. Eu espero que tenham gostado aí. Daqui a pouco eu estou colocando aí um link no Facebook sobre as estruturas, o que faz parte da estrutura de uma fuselagem.